Você acha que as turbinas eólicas são apenas ventiladores gigantes? E que tal pás com mais de 120 metros de comprimento e um rotor com diâmetro maior que um campo de futebol? Imagine que uma única turbina dessas pode fornecer eletricidade para 20 mil casas. Mas como são criados esses gigantes tecnológicos? Visitamos uma oficina do futuro, onde cada etapa, da fabricação de compósitos ao cozimento das pás em fornos gigantescos, lembra uma verdadeira mágica da engenharia. Prontos para ver como essa maravilha moderna ganha vida? Por que as turbinas eólicas são tão grandes? A questão é que quanto maior a turbina, mais energia ela pode produzir. As pás das turbinas modernas podem atingir 120 metros de comprimento e o diâmetro dos rotores às vezes ultrapassa 220 metros. Isso garante a área máxima de rotação, permitindo coletar mais vento mesmo em velocidades baixas. Por exemplo, uma turbina localizada em um parque eólico pode gerar até 15 megawatts de potência. E isso, aliás, é energia suficiente para abastecer cerca de 20 mil residências. À primeira vista, parece que a produção dessas coisas deve acontecer em condições fantásticas. E honestamente, é parcialmente verdade. Eu visitei a fábrica da GE Renewable Energy e foi como visitar uma enorme oficina do futuro. O principal material para as pás são materiais compósitos, como fibra de vidro e fibra de carbono. Por que exatamente eles? Porque é a combinação perfeita de leveza e resistência. Mas a fabricação deles é todo um ritual. A fibra de vidro e a fibra de carbono não são materiais naturais. Elas são produzidas em fábricas especializadas na produção de compósitos. A fibra de vidro é feita de uma combinação de filamentos de vidro e resina polimérica. A fibra de carbono é um material ainda mais tecnológico, e sua base é o filamento de carbono. A matriz consiste em duas metades, superior e inferior. Elas são ajustadas cuidadosamente uma à outra para garantir hermeticidade e precisão da forma. A superfície interna da matriz é polida até ficar perfeitamente lisa para obter uma superfície impecável da pá. Às vezes, ela é coberta com materiais antiaderentes que facilitam o processo de separação da pá do molde. A matriz pronta é verificada quanto à geometria, resistência e estabilidade a mudanças de temperatura. Também testam se ela consegue suportar vários ciclos de fabricação sem deformações. A criação de uma única matriz pode levar vários meses. Imaginem só, amigos! Depois, a fibra de vidro e a resina são colocadas em camadas na matriz. Sinceramente, parece a preparação de um bolo gigante de várias camadas. Em seguida, as pás precisam ser assadas. Em um galpão gigantesco cheio de luz neon e o zumbido das máquinas, as pás, do comprimento de um arranha-céu, já estão posicionadas em enormes matrizes, formas metálicas que as abraçam como um molde. E aí começa a mágica do cozimento. Os fornos, mais parecidos com portais fantásticos do que com equipamentos industriais, aquecem lentamente. Suas paredes brilham com uma luz quente e o ar ao redor parece cheio de ondas de calor. As portas gigantescas do forno se abrem, como a boca de uma fera mecânica. As pás são movidas cuidadosamente para dentro com a ajuda de guindrastes. É um processo que exige precisão cirúrgica, afinal, um erro pode custar meses de trabalho. Durante o cozimento, os materiais compósitos começam a mudar. É quase como observar o preparo de uma massa, que no forno vira pão. Só que aqui, em vez do cheiro de pão fresco, você sente um aroma químico especial, do aquecimento de resinas e fibras. O forno mantém uma temperatura uniforme acima de 70 graus, e sensores especiais monitoram constantemente cada etapa do processo.
Quando o cozimento termina, as portas se abrem novamente e a pá pronta é retirada do forno. Sua superfície parece perfeitamente lisa, brilhante como um espelho. Cada centímetro passou por um verdadeiro teste de fogo, e agora não é mais apenas uma peça bruta. É o futuro, parte de uma turbina que um dia vai capturar o vento e gerar energia. Um espetáculo que combina a maestria técnica e a inegável beleza da engenharia. Para montar uma pá dessas, leva-se de alguns dias a várias semanas, dependendo das dimensões. O comprimento de uma única pá pode passar de 100 metros. Transportá-la em um caminhão comum? Esqueça! Usam-se plataformas especiais com rodas direcionáveis que permitem manobrar até nas curvas mais fechadas. Às vezes, as estradas precisam ser reconstruídas de propósito. Por exemplo, nos Estados Unidos, durante o transporte de pás para um parque eólico no leste do país, tiveram que desmontar temporariamente várias pontes. A instalação de uma turbina eólica é, sem exagero, extremamente fascinante. Geralmente, guindastes gigantescos trabalham no local, capazes de levantar cargas com mais de 100 toneladas. Primeiro, instalam a torre. Ela é feita de seções que são unidas já no local. Depois, fixam a gôndola, que é basicamente o coração da turbina, onde ficam o gerador e a transmissão. E só depois disso montam as pás. Essa é a etapa mais difícil, afinal, cada uma delas pesa dezenas de toneladas. Só se pode trabalhar em boas condições climáticas, por isso muitas vezes leva bastante tempo. Para a tarefa, são trazidos guindastes enormes, que sobem até as nuvens, como gigantes mecânicos. Os maiores deles são capazes de levantar uma carga de até 3.000 toneladas. A instalação deles no canteiro de obras já é um projeto à parte. Não importam apenas as dimensões, mas também a precisão. O guindaste deve levantar as peças a uma altura de até 150 metros e, ao mesmo tempo, instalá-las de modo que não haja nem erros milimétricos. Primeiro, montam a torre. Suas seções são levantadas uma após a outra, unidas com parafusos e reforçadas. Depois, chega a vez da gôndola, aquele mesmo cérebro da turbina, onde estão o gerador, a transmissão e o sistema de controle. É um momento complexo, pois é difícil equilibrar perfeitamente a gôndola na altura. E, finalmente, o momento mais espetacular, a instalação das pás. Cada uma delas é levantada em um suporte especial e parece que uma espada gigantesca está sendo apontada para o céu. Os operadores do guindaste trabalham em estreita coordenação com os engenheiros para fixar as pás na gôndola. Nessa etapa, qualquer rajada de vento pode ser um problema. Por isso, o processo é frequentemente pausado se as condições climáticas não forem ideais. E quando a última pá é fixada e a turbina gira pela primeira vez sob as rajadas de vento, parece que um gigante está acordando para a vida. Embora nos filmes coreanos todo mundo durma com a cabeça na mesa no quintal, na verdade nenhuma nação inventou tantos materiais úteis e confortáveis para dormir quanto os moradores desse país de alta tecnologia. Travesseiros ortopédicos, cobertores super pesados e, claro, colchões confortáveis. É hora de descobrir o segredo da juventude e da saúde dessa nação. Por isso, vamos acompanhar como são feitos os colchões híbridos de espuma, onde se dorme como se estivesse numa nuvem. Vamos lá! Os coreanos realmente consideram o sono uma parte fundamental da saúde e da qualidade de vida. Na abordagem deles para criar colchões, existe um entendimento claro de que o conforto durante o sono tem um impacto direto na saúde física e mental. Por isso, cada etapa da produção é tratada com a máxima atenção aos detalhes. Tudo começa com a criação da espuma de poliuretano. Os ingredientes principais são isocianatos e polióis. Pode soar um pouco assustador, mas na verdade são componentes químicos que, quando misturados, formam a base do futuro colchão. Também são adicionados catalisadores, estabilizadores e até corantes, se necessário.
Tudo isso é misturado com precisão máxima, pois a densidade e a qualidade da espuma dependem disso. Os ingredientes são misturados em um equipamento específico em alta velocidade. Isso cria uma reação química que faz a mistura começar a espumar. Além dos componentes principais, são adicionados outros aditivos, como catalisadores que aceleram a reação e estabilizadores que garantem a distribuição uniforme da espuma. Depois que a mistura começa a espumar, ela é rapidamente despejada em grandes moldes retangulares que têm as dimensões necessárias para o futuro colchão. Depois disso, a espuma endurece completamente, formando uma estrutura forte e porosa. É importante que tudo solidifique uniformemente. Para isso, a temperatura e a umidade na fábrica são rigorosamente controladas. Em seguida, o bloco de espuma é deixado por um tempo para a cura final. A próxima etapa é o corte da espuma endurecida em folhas ou blocos planos. Com a ajuda de um pequeno elevador, o bloco de poliuretano é movido para outra mesa. Máquinas especiais com corte a laser ou fio funcionam com precisão milimétrica. Parece cortar queijo em fatias apetitosas. O resultado são folhas de diferentes espessuras, que podem servir como base do colchão ou camadas adicionais. Os trabalhadores empilham essas camadas para voltar a elas mais tarde. O volume de produção de colchões na Coreia do Sul é de cerca de 1,5 milhão de unidades por ano. Os colchões coreanos costumam incluir materiais inovadores que apoiam a posição natural do corpo durante o sono, reduzem a pressão nas articulações e ajudam na boa circulação sanguínea. Além disso, esses colchões podem ser equipados com camadas extras para ventilação, resfriamento ou tratamento antibacteriano. Tudo para que o sono seja não apenas confortável, mas também saudável. Para fabricar um colchão híbrido, simultaneamente à produção da espuma, acontece a produção dos blocos de molas. O arame sai de uma bobina e entra na máquina que o enrola em uma espiral. Enquanto isso, outra máquina costura bolsos de tecido onde os anéis de metal cortados são inseridos. Essas molas ensacadas garantem o suporte pontual do corpo. O próximo passo é o sanduíche. Espuma de poliuretano, molas e materiais adicionais, como fibra de coco ou látex, são colocados em camadas, dependendo do design. Cada camada é colada ou costurada para criar uma estrutura única. Os trabalhadores costuram rapidamente as camadas, primeiro cada uma separadamente para criar uma estrutura forte e depois prendem tudo junto. A etapa final é o revestimento. O colchão é embalado em um tecido especial, que pode ter propriedades antibacterianas, orifícios de ventilação ou até efeito de resfriamento. O tecido é esticado e fixado ao redor do perímetro, para que tudo pareça arrumado e elegante. Chegou a hora de transformar um produto grande em um pequeno. Olhem só como o colchão enorme e fofo que acabou de sair da linha de montagem, de repente começa a diminuir para um tamanho compacto. É um verdadeiro milagre da tecnologia. Primeiro, o colchão é colocado em uma embalagem especial a vácuo, onde começa a fase mais interessante, a remoção do ar. Máquinas de vácuo potentes sugam o ar da embalagem e o colchão literalmente encolhe de tamanho, como se fosse comprimido em um travesseiro. Esse processo parece incrivelmente impressionante, pois a enorme massa de espuma e molas diminui drasticamente, tornando a embalagem extremamente compacta e conveniente para transporte. Como resultado, o colchão ocupa um mínimo de espaço e pode ser entregue com segurança até nos cantos mais remotos do mundo.
A embalagem a vácuo não só economiza espaço, mas também protege o produto contra danos durante o transporte. Cada processo desses é uma espécie de show tecnológico que fascina pela precisão e eficiência. O colchão pronto é enrolado em pequenos rolos e selado em filme plástico. Quando o colchão chega ao cliente ou à loja, basta desembalar e ele recupera instantaneamente sua forma, pronto para uso. É uma combinação impressionante de tecnologia inovadora e conveniência, garantindo alto nível de conforto e economia. Na Coreia, desde os tempos antigos, era popular dormir em esteiras especiais ou cobertores simples em finos estendidos no chão, muitas vezes sobre tatames ou pisos semelhantes. Esse é um jeito mais tradicional de dormir, que faz parte do cotidiano e da cultura coreana. Mas, na verdade, na Coreia também existem tecnologias modernas de produção de colchões, usadas em casas novas e hotéis. Por exemplo, como você pode ver, na produção são usadas tecnologias e materiais inovadores, como espuma com memória de forma ou colchões híbridos, que ajudam a garantir um alto nível de conforto e sono saudável. Colchões de espuma, viscoelástico ou gel, que oferecem mais suporte e conforto, tornaram-se populares na Coreia do Sul apenas nos últimos anos. Muitos moradores ainda preferem futons, ou ryo, colchões tradicionais coreanos, que podem ser dobrados após o sono, economizando espaço livre na casa. Mas outros países valorizaram muito a alta qualidade dos produtos de sono. Os fabricantes de colchões coreanos exportam Meu amigo, você está pronto para descobrir algo fascinante? É uma coisa usada no dia a dia, na eletrônica e na medicina. Ah, sim! Hoje você vai saber como se fabricam os ímãs, desde um monte de minério até a tecnologia de ponta. Convido você a mergulhar nesse processo de produção. Você sabia que existem ímãs do tamanho de uma moeda que conseguem levantar um peso 2.000 vezes maior que o próprio corpo? Mas vamos por partes. A história dos ímãs começa há cerca de 2.500 anos. Os antigos gregos e chineses descobriram a magnetita, um mineral natural com propriedades magnéticas. Na China, ele era chamado de Pedra do Amor, e o nome grego vem da região de Magnésia. Acredita-se que as primeiras bússolas usando esse efeito magnético surgiram na China no século III a.C. Hoje, os ímãs se dividem em vários tipos: permanentes, eletroímãs e ímãs de uso especial. A fabricação e o aprimoramento deles são uma parte vital das pesquisas científicas e da indústria. Primeiro, vou te contar do que são feitos os diferentes ímãs. A matéria-prima depende do tipo. Os mais comuns são feitos de ligas metálicas, elementos de terras raras ou materiais cerâmicos. Por exemplo, para fazer ímãs de ferrite, precisa-se de óxido de ferro misturado com componentes cerâmicos. São ímãs baratos, muito usados em eletrodomésticos. Já os ímãs de neodímio são feitos de uma liga de neodímio, ferro e boro. O neodímio é extraído de minérios ricos em terras raras, como a bastinazita e a monazita. As maiores reservas desses minérios estão na China, nos Estados Unidos e na Austrália. Os ímãs de alnico são uma liga de alumínio, níquel e cobalto. Eles têm alta resistência a temperaturas elevadas e são usados em áreas especializadas. E os eletroímãs são feitos de aço macio ou ferro, cobertos por uma bobina de cobre ou alumínio. Os metais usados nos ímãs são extraídos em minas ou pedreiras. Por exemplo, o minério de ferro é a base para os ferrites e os metais de terras raras para os de neodímio. Esses metais de terras raras são obtidos através de processos químicos complexos, que envolvem a trituração do minério, flotação e extração.
Após a extração, a matéria-prima é purificada para atingir o nível de pureza necessário. O ferro, por exemplo, passa por um processo de fusão, enquanto os metais de terras raras são purificados por separação eletroquímica. Depois de limpos, os metais são transportados para as fábricas. Isso pode ser feito por via marítima, ferroviária ou rodoviária. A cadeia de suprimentos costuma ser global. A China, por exemplo, é a maior produtora de terras raras, mas muitos ímãs são fabricados nos Estados Unidos ou na Europa. Dá uma olhada neste pó. É óxido de ferro misturado com óxido de bário ou estrôncio. Em seguida, esse pó é prensado em moldes especiais que definem o tamanho e a forma do futuro ímã. Durante a prensagem, usa-se um campo magnético para orientar os cristais do material na direção certa. Viu só? Saíram essas peças brutas. Agora é hora de assar. Os futuros ímãs são aquecidos em fornos a uma temperatura acima de 1000 graus Celsius. Isso ajuda a fortalecer a estrutura do ímã. Depois, eles são resfriados, polidos e magnetizados em dispositivos especiais. O ímã de ferrite está pronto! Agora, vamos ver a fabricação dos ímãs de neodímio. Neodímio, ferro e boro são fundidos juntos para formar uma liga. Se nos ímãs de ferrite o pó vem de uma mistura, para os de neodímio é preciso triturar a liga formada até virar pó. Esse pó é prensado sob alta pressão num campo magnético. As peças são aquecidas, resfriadas e depois cortadas e polidas. Para proteger contra a corrosão, os ímãs são revestidos com níquel ou resina epóxi. São exatamente esses ímãs de neodímio que conseguem levantar pesos milhares de vezes maiores que o próprio. O neodímio é um dos metais de terras raras usados para fazer ímãs potentes. Sua extração do minério pode custar de 100 a 200 dólares por quilograma. Em 2021, o valor do neodímio subiu muito devido à alta demanda por carros elétricos e outras tecnologias que usam esses ímãs. O mais simples de fazer é o eletroímã. Para isso, ferro macio ou aço são moldados num núcleo e ao redor dele enrola-se um fio de cobre. A bobina é isolada e depois testada quanto à condutividade elétrica. Para criar o núcleo, uma folha ou bobina de metal é cortada em placas, que depois formam camadas. Isso é feito para reduzir a perda de energia por correntes parasitas, que surjam em grandes massas de metal. As folhas podem ser isoladas com uma fina camada de verniz ou outro material para diminuir essas perdas. Depois, essas folhas são empilhadas em forma de anel ou retângulo. Elas podem ser enroladas ou laminadas, criando uma estrutura compacta, que reforça o campo magnético interno. Neste processo, é vital manter o tamanho e a espessura das camadas uniformes para garantir um campo magnético eficiente. Depois que as placas de metal estão bem empilhadas, elas podem ser presas umas às outras ou moldadas por prensagem ou fundição. Em alguns casos, para produzir grandes núcleos, usa-se o processo de fundição para obter a forma desejada sem precisar de conexões extras. Após formar o núcleo, é feito o acabamento. Isso melhora as propriedades magnéticas e garante a resistência. Pode incluir tratamento térmico para aumentar a estabilidade magnética, ou lixamento mecânico para obter a geometria necessária. Olhe ao seu redor. Quantos ímãs você vê? Alto-falantes, microfones, fones de ouvido e discos rígidos usam ímãs para criar ondas sonoras ou gravar dados. Em motores, geradores e transformadores, os ímãs são indispensáveis. Separadores magnéticos são usados para separar metais na indústria de reciclagem.
A ressonância magnética baseia-se no uso de ímãs poderosos. Ímãs especiais são aplicados em implantes e dispositivos médicos. Eles são usados em geladeiras, fechos de móveis, quadros magnéticos e muito mais. Nos trens maglev, os ímãs criam o efeito de levitação, reduzindo o atrito e garantindo alta velocidade. Ímãs também encontram uso em purificadores de água. Filtros magnéticos especiais permitem remover partículas metálicas da água. O ímã mais forte do mundo foi criado no Laboratório Nacional de Magnética dos Estados Unidos. Seu campo ultrapassa 45 Tesla, o que é 900 mil vezes mais forte que o campo magnético da Terra. Além dos metais tradicionais, materiais como ligas amorfas são usados na fabricação de ímãs. São ligas vítreas que não têm uma estrutura regular. Esses ímãs têm alta resistência à corrosão e são frequentemente usados em dispositivos complexos de engenharia e medicina.